E hoje o nosso episódio vai falar sobre o câncer, né? O que significa câncer, como isso ocorre. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. André Santos, oncologista clínico. Estou aqui mais uma vez num outro episódio do nosso programa Oncologia Nova Era. E você que não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe um like, compartilhe o vídeo para que todos tenham acesso a esse tipo de conhecimento. Vou falar um pouco sobre o processo da carcinogênese. A gente sabe que é um processo que ocorre por determinadas mutações. Então o que vem a ser isso? Esse processo da carcinogênese ocorre por mudanças genéticas e epigenéticas, ok? Essas mudanças genéticas e epigenéticas alteram o comportamento celular e, de uma forma subsequente, essa célula se transforma numa nova célula, por isso que é chamada de neoplasia, tá? Ou câncer. Vamos explicar isso com mais detalhe. Essas ocorrências que a gente chama de carcinógenos, né? Essas partículas geradoras de doenças, o que são? São agentes químicos, agentes radioativos, os micro-organismos, de uma forma geral, vírus, bactérias, fungos, enfim, uma série de substâncias expostas no ambiente que, em contato permanente, gera a chamada neoplasia ou o câncer. Vem um ditado que eu gosto de falar muito: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, se a gente ficar exposto a uma situação de forma repetitiva e não mudar aquilo durante a nossa vida, chega um momento que aquela célula, de tão agredida que foi, ela sofre uma mutação maior e o seu sistema imunológico, em um determinado momento, pode não conseguir resolver esse problema, consertar esse problema, como expliquei para vocês, e essa célula entra aí no ciclo e se divide. E aí gera o conceito de neoplasia, o conceito de câncer. A gente sabe que tem esses agentes carcinógenos conhecidos, assim como tem outras ocorrências relacionadas à inflamação crônica. Falando do câncer, é importante eu explicar para vocês o conceito de inflamação, até porque ocorre em nível celular. Então, às vezes a gente pode expressar mecanismos inflamatórios ali na célula, e isso não significa que apresentemos alguns sintomas relacionados àquele ponto. O simples fato de comer a comida, entrar no trato gastrointestinal e passar por todo um processo, ele gera liberações de substâncias químicas do nosso sistema celular, desde o processo de liberação enzimática, liberações químicas celulares. Se você come algo que o seu organismo não identifique aquilo de uma forma agradável, então tudo isso vai liberar mecanismos inflamatórios. Tudo pode começar através de uma agressão. Então, como expliquei aqui, a carcinogênese, né, os agentes carcinógenos agridem aquela célula sofre uma mutação dentro do seu complexo genômico, ela entra no ciclo e começa a proliferar. Só que nesse momento que esse agente carcinógeno fica agredindo aquela célula, é um momento que já ocorre um princípio de inflamação. A gente pode sim inferir e considerar que o câncer está atrelado a uma doença de ocorrência inflamatória, crônica, celular e degenerativa. A gente precisa minimizar esse processo inflamatório, mudando aí o nosso estilo de vida e nosso hábito de vida. E mesmo assim a gente vai diminuir a ocorrência de algo mais grave acontecer. Então a gente não vai ficar livre.
Então aquele conceito, né, que muitos pensam, não, eu levo uma vida saudável, tudo, eu nunca vou ter nada, não existe. Até porque é impossível hoje, no âmbito de vida que a gente tem na nossa conduta diária, ser 100% saudável. Isso não tem como. Ah, mas o índio lá da Amazônia que nunca viu homem, se tiver um garimpo do lado ali trabalhando com mercúrio e aquele índio comeu peixe ou usar daquela água, ele já é contaminado. Então assim, o que a gente busca e o que eu quero mostrar para vocês é que cada dia de vocês ao acordar, né, fazer o agradecimento ali que é necessário, a gente agradecer cada dia que a gente acorda, que a gente respira, a gente prestar atenção naquilo que a gente interage com o ambiente. Ou seja, essa interação principal no momento que a gente acorda, qual que é? O pensamento, já falei lá atrás. Então, a partir daí, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou fazer, né? Quais são as minhas atitudes, quais são os meus comportamentos. Então, a gente pode minimizar isso. O princípio é esse. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é uma mutação. Para que vocês entendam a mutação, ela é uma troca de uma letrinha lá naquela escada do DNA. Então o DNA ele tem as ligações, né? Você tem duas fitas que nós chamamos e como se fosse os dois lados de uma escada e seus respectivos degraus. Ou seja, cada ponto daquele significa uma letra. Quando você muda aquela letra, você gera uma mudança total no ambiente que vai traduzir a partir dali. Se a letra era A ou C, e eu tirei aquela letra e coloquei um G ou um T, aquela constituição, aquele complexo de letras formado ali, não vai traduzir o que seria normal. A cada 3 bases, né, dessas letras, que nós chamamos de nucleotídeo ou bases nitrogenadas, você começa a formar um complexo de aminoácido. Então vamos supor que você tem lá 3 letras, como eu falei, A, G, C. Eu tirei o G aqui e coloquei A, ficou A, C. Então o aminoácido que seria formado aqui, original, se eu troquei a letra, já não é o mesmo. Aquilo ali, de um aminoácido, eu formo proteína e formo outras sequências celulares. Se aquilo ali trocou, não é o mesmo, aquela proteína, aquela sequência celular vai ser alterada. Tem aquele mito, não, porque a célula tumoral ela precisa voltar a ser uma célula normal, porque ela está agredida, então se você tratar do seu sistema como um todo, buscar o equilíbrio, ela volta ao normal. Não, não volta ao normal. Ponto. Todo câncer, toda célula cancerígena é uma célula mutada. Então, para que ela voltasse ao normal, eu teria que corrigir aquela mutação. Eu teria que pegar aquela letra que eu expliquei para vocês e colocar que é a original. Então, não tem como fazer isso. Mudando o nosso estilo de vida, né, buscando um tratamento de uma forma de estabilizar tudo isso, diminuir a inflamação, mudar a dieta, mudar o comportamento, não vai voltar essa célula a modificar essa base nitrogenada. Tá? A gente ainda não tem disponível, não tem tecnologia para isso. Eu acho que no futuro pode ocorrer sim algo relacionado ao conceito do que nós conhecemos como CRISPR. Tá? Então é um conceito de retirar aquilo que estava com defeito e colocar o que era o original. Existe sim estudos a respeito disso, mas não tem disponibilidade nenhuma em nossa vida diária e em nosso cotidiano, principalmente em oncologia. Mutações ocorrem a partir do momento que essas mutações se expressam de forma multiplicadora, se manifestam como agentes neoplásicos, como células cancerígenas. A gente precisa minimizar isso o máximo possível.
E aí entra a importância de você retirar aquele volume de célula através da cirurgia, controlar aquelas células que possivelmente podem ficar ainda ali naquele local através da radioterapia e também minimizar e diminuir o máximo que essas células percorram no corpo através do tratamento sistêmico, que é a quimioterapia. Então, ou outras terapias sistêmicas, como vou falar para vocês, que também tem e não são quimioterápicos. Então, pessoal, acho que deu para entender aí mais ou menos, tá? O que é o câncer, como que ele ocorre. Ocorre por agressões contínuas, inflamações, tem o genético e o epigenético. É um assunto que eu vou falar no próximo episódio, para diferenciar, né, o que é genético, o que é hereditário e o que é epigenético, que é não hereditário. Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem conosco nesse programa Oncologia Nova Era. Para quem não deixou um like aí, deixa um like, compartilhe, inscreva-se no canal e até mais. Um grande abraço a todos.